O tema da mensagem de hoje é este: filho pródigo, o inferno não foi preparado para você. Deus não preparou o inferno para o filho pródigo, mas se o filho continuar pródigo, ele está correndo um sério risco de ir para o inferno. É claro que aqui, nesta vida, as pessoas pensam que o inferno é assim. As pessoas acham que é assim, divertido. É claro que existem muitos inferninhos na terra hoje. E parece bom porque o diabo está em campanha para levar não apenas o filho pródigo para o inferno, mas levar muita gente para o inferno. Por isso que parece tão divertido. Só que Deus não fez o inferno para o filho pródigo. Digam comigo, filho pródigo. Diga, repita, pensando naquele filho pródigo da sua família ou entre os seus amigos que você ama tanto. Diga, filho pródigo, o inferno não foi preparado para você. E não foi mesmo. E não foi mesmo. Mas ele irá para o inferno se não se arrepender. Vamos ouvir a palavra? Vamos lá? Por favor, abra comigo na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Preste atenção no que está escrito. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Só até aí, Cauã, por favor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ora, o que Deus avisou para Noé que ele ainda não tinha visto? O que é que ainda o povo da época de Noé não tinha visto? Chuva. Ainda não tinha chovido. O povo ainda não conhecia o que era um temporal, uma pequena chuva ou chuvisco. Pastor, e como é que as plantas eram regadas? Um vapor saía da terra e regava a terra. Vejam comigo o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 6. Era um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. A água não vinha de cima, vinha de baixo. Está muito alto, Rondinelli, abaixa um pouquinho aí, põe igual, estava 6:30. Versículo 5 do capítulo 6. Aliás, versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover. Ainda não tinha chovido na terra. Era um vapor que regava tudo. Então, quando Deus mostrou para Noé, avisou a Noé das coisas que ainda não se viam, ele estava falando da chuva, estava falando do temporal. E quando aconteceu o dilúvio, a gente pensa que foi só chuva. Não, mas não foi. As comportas dos céus e da terra se abriram. Então, fontes que estavam submersas, nascentes, explodiram. Então era água vindo de cima e água de baixo. Foi uma coisa assim medonha. Eu vou reler, por favor, Cauã. Não subiu o retorno para mim. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação
da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Tem muita coisa que você ainda não viu, mas que já existem e que vão acontecer neste planeta. E do mesmo jeito que Deus avisou a Noé das coisas que ainda não se viam, Ele vai falar com você de coisas que já existem e que você ainda não viu, mas que irão acontecer neste planeta. Quantos aqui acreditam na volta de Jesus Cristo? Quantos aqui acreditam no arrebatamento da igreja? Quantos aqui acreditam que um dia este planeta vai pegar fogo? Eu creio, a Bíblia fala sobre isso. Então levante as mãos aos céus e diga: pela fé, eu e a minha casa seremos salvos. Eu e a minha família seremos salvos, porque creio no Senhor Jesus Cristo. E aí, você crê na salvação? Eu também creio. Por favor, desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo, que é digna de toda a honra e de toda a aceitação, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir. Pai querido e Deus bendito, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua santa, poderosa e incorrigível palavra vai ser pregada. Venha o Senhor mesmo e use a minha vida com poder, revelação e autoridade, e que esta palavra do reino, ela mesma vai e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Há cerca de 3.000 anos, Deus vai dar para Jeremias uma visão, e esta visão se divide em duas etapas. Ela mostra a terra antes da criação e ao mesmo tempo pós-criação, porque a visão de Jeremias mostra a terra como ela era, sem forma e vazia. Mas Jeremias, ele já conhecia a terra como ela é hoje. Então, quando ele vê a terra, ele sente a ausência, a falta das pessoas e das criaturas, como também das plantas. E ele narra dizendo, Jeremias capítulo 4, vou ler do versículo 23 ao 26. Vejam a visão que Jeremias teve. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. Parece o Gênesis, mas não é. E os céus, e não tinham a sua luz. Observei a terra, volta o versículo, Cauã. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. E os céus, e não tinham a sua luz. Observei também os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia. Quer dizer que ele não está tendo uma visão do Gênesis, ele está vendo a terra pós-destruição. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas, destruídas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Bom, o que Jeremias está vendo aqui não é um Gênesis antes da criação, não é isso que ele está vendo.
Ele está vendo uma destruição, ele está tendo uma revelação daquele dia. A terra em que vivemos hoje, ela está reservada para o fogo. Este planeta, um dia, vai pegar fogo. Há muitos anos a NASA descobriu, orbitando a Terra, um meteoro tão grande, que se chocar com o planeta, há uma implosão. E isso não é recente, é algo muito antigo. E é possível, plenamente possível, e a ciência atual já fala isso, que se acontecer um choque com o nosso planeta, que o nosso planeta pega fogo mesmo sendo 70% água. É uma implosão. E para piorar, Jesus fala sobre isso, a palavra de Deus fala sobre isso. Bem, um dia Jesus pregando para aquela geração, ele vai dar uma dura, porque as pessoas, elas conhecem os sinais das coisas. A gente sabe quando vai chover, a gente sabe quando o tempo vai mudar, não é? Então Jesus, falando sobre os sinais do fim do tempo, ele diz, do fim desta terra, deste planeta, ele diz, Lucas capítulo 12, eu vou ler na linguagem de hoje. Vou ler na linguagem de hoje. Por favor, Cauã, Lucas 12, versículo 54 a 56. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu, então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Por quê? Vocês conhecem os sinais do tempo e não é assim? E não é assim? A gente quer saber como está o tempo, pergunta para a inteligência artificial. Eu gosto de perguntar para a Alexa. Alexa, qual a previsão do tempo para hoje, para amanhã? Ou a gente liga na televisão e lá está a moça do tempo dizendo, amanhã vai chover. Não é assim? Vai fazer calor, o tempo vai mudar, está vindo uma frente fria. Jesus disse, vocês sabem quando vai chover, quando vai fazer calor, e vocês não estão observando os sinais que apontam à destruição deste planeta? Vocês não estão vendo os sinais, vocês não estão vendo isso? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, vou ler do versículo 7 ao 10. Acompanhem comigo, por favor. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia que Jeremias viu. Foi isso que ele viu. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas, porém, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso só não aconteceu ainda, porque Deus é longânimo. Deus não quer que o filho pródigo, a filha pródiga da sua casa se perca. Deus não quer que o seu parente, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, o seu irmão, a sua irmã, aquela pessoa que você ama, Deus não quer que ninguém da sua família se perca. O arrebatamento da igreja e a destruição deste planeta só não aconteceu ainda, porque Deus ama tanto a sua vida e a sua família, que Ele está sendo longânimo para a salvação da sua família. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Vamos aplaudir mais?